Graça e paz, irmãos. Você que está chegando aí, já se conectando, você que já está diante desse momento de cultuar a nosso Deus, eu convido você agora a, junto conosco, adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Hoje estou com a Daniela e com a Bia. A Ellen está chegando no trabalho, então não sei se ela consegue chegar ainda a tempo de participar aqui logo no início do culto. Mas vamos estar adorando o nosso Deus, porque hoje eu creio que o Senhor irá falar conosco de uma forma poderosa, de uma forma que irá nos fazer refletir acerca das decisões que nós tomamos e que nós precisamos de tomar, como nós agimos diante das crises. Então nós vamos estar neste momento começando nosso culto, o culto de louvor e adoração, o culto do propósito de servirmos ao nosso Deus. Então a Daniela vai estar orando para começarmos este momento. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, Deus, muito obrigado, Senhor, onde estamos essa noite, Senhor, reunidos, Senhor, para adorar e glorificar o Teu nome. Senhor, muito obrigado, Senhor, onde o Senhor tem, Senhor, nos sustentado, onde o Senhor tem nos abençoado. Continua, Pai, nos abençoando. Pai, abençoa o seu culto que está começando agora, Pai. Que o Senhor venha receber nosso louvor, nossa adoração, a nossa oração, Pai. Ó Deus, que nesse momento, Senhor, o Senhor venha te encontro, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, Senhor, que eles possam sentir, Senhor, a Tua presença, Pai. Pois, Senhor, não há lugar melhor, Senhor, do que estar, Senhor, do que eu te adorar, Pai. Abençoe a Tua igreja metodista, Osleana da Estrada da Saudade, abençoe o Teu povo, Senhor, abençoe os Teus membros, Pai, abençoe a liderança, Pai. Abençoa nossas vidas, Pai. As pessoas que estão, Senhor, também, Senhor, lá no trabalho, Senhor, que não está podendo nos assistir agora, vai assistir depois, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Senhor, desde já, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor, pelo ar, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor, a nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos começar, irmãos. Quando nós passamos o nosso dia, muitas vezes alguns problemas eles vêm ao nosso encontro e nós precisamos enfrentar esses problemas e muitas vezes não temos força, condições de vencer esses problemas, essas dificuldades, mas nesta hora esse louvor diz que nós vamos colocar diante do Senhor, entregar para o Senhor os nossos problemas, as nossas lutas. E nós sabemos que o Senhor, Ele é vitorioso, Ele é o general de guerra e Ele pode vencer todas as batalhas, porque Ele é o Deus poderoso, amém? Aleluia! Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus. E abençoar minha família, minha casa, meus irmãos,
eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus e entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluias! Por isso o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. E o propósito de nós estarmos reunidos é para adorar, para exaltar, para invocar o nome desse Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus que não tem igual a Ele, um Deus que é digno de ser honrado, servido e adorado, amém, irmãos? E esse louvor diz que não há Deus maior, não há Deus melhor do que o nosso Deus, amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o sol, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Aleluias! Para o seu louvor, para o louvor, para a honra, para a glória do nosso Deus. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele fez todas as coisas maravilhosas para a glória do seu nome, amém? Glória a Deus.
Aleluia. Viu? A Ellen conseguiu chegar a tempo ainda de estarmos aqui louvando ao Senhor. E nesta hora, pedi para a Ana Beatriz para estar orando, já nos preparando neste momento para recepcionar, para ouvir, para meditar na palavra do Senhor. Amém. Pai querido, Pai amado, ó Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós somos livres, Senhor, para te adorar, Senhor, e bendizer o teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por cada vida que está assistindo, Senhor. Ó Pai, vai de encontro, Senhor, a todos, Senhor, e amoleça, Senhor, o coração, Senhor, para que possa ouvir a tua palavra, Pai. Ó Deus, possa, Senhor, ser, Senhor, tuas palavras, Senhor, e não, Senhor, do pastor Eliezer, Deus. Abençoa a vida dele, Senhor, que ele continue sendo um instrumento teu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste momento, como nós estamos aqui já, começamos semana passada, falando sobre o livro de Ruth, e nós vamos dar continuidade hoje. Ainda temos ainda alguns estudos, reflexões para fazermos. E eu gostaria se você abrisse comigo no livro de Ruth, depois de Juízes. Nós vamos estar lendo aqui o verso 6, no capítulo 1. Ainda vamos dar continuidade aqui no capítulo 1, neste culto propósito. Nós vamos dar continuidade no capítulo 1, verso 6, do livro de Ruth. Eu creio que o Senhor irá falar de uma maneira toda especial para nós. Uma advertência, o tema dessa mensagem é advertência sobre as nossas decisões. E nós vamos ver então que algumas coisas nós precisamos estar muito atentos para não cometermos, tomarmos uma decisão precipitada. E no livro de Ruth, no capítulo 1, verso 6, diz assim: Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o interessante nesse capítulo 1 de Ruth é que ele vai estar falando sobre família. Ele vai estar tratando sobre o tema família. E aqui há uma família que enfrenta uma crise no lugar da provisão. Eles tomam uma decisão que custou um preço muito alto para essa família. E nós vamos então entender hoje qual foi a decisão e como nós não devemos cair nessa armadilha. Eles saem de Belém. Belém, como nós vimos na semana passada, significa casa do pão. E estava passando um momento de crise. Essa cidade, toda a nação estava em crise, como nós lemos semana passada e falamos. Aqui nós estamos falando de um período dos juízes. Então havia uma incerteza na liderança, uma falta de liderança, havia uma falta de direção de Deus, porque eles queriam viver muito centrados no seu eu, nas suas vontades, nas suas decisões. Então, a crise que se abateu, ela conduziu essa família a tomar uma má decisão. E as crises, elas realmente podem nos levar a decisões que não terminam bem. Na verdade, quantas vezes nós vivemos isso? Estamos na igreja e nós temos crises. Tem pessoas que têm crises emocionais, pessoas que estão vivendo crises espirituais. Eles não se encontraram com Deus, com o Espírito de Deus, com o Deus poderoso, não tiveram ainda uma transformação em Cristo Jesus, estão vivendo uma crise. Quando se fala em família, se trata desse assunto família, nós vemos crises nos lares. Quantos lares estão em crises? Crise nos relacionamentos, casamentos se desfazem, o trato entre os pais e os filhos com os pais, eles estão em crises. Quando nos dizer da educação para com os filhos, tanto na maneira dos filhos aprenderem dos pais, quanto dos pais terem uma maneira firme, uma maneira correta de ensinar os seus filhos, são crises que nós vamos enfrentando, e isso nos leva
a tomar decisões, e muitas vezes são decisões ruins. Então, a família de Elimeleque, ela decidiu sair do lugar da provisão diante das crises. Diante da crise que abateu, eles enfrentam alguns problemas que vão culminar numa tragédia. E um mal que normalmente desestrutura a base familiar é quando essas crises abatem. Aqui nós vamos então destacar 3 crises que para entender o contexto de como essa família está vivendo. Eles enfrentaram a crise da pobreza. Havia uma opressão, e diga-se, irmãos, provavelmente de que esse período na qual Elimeleque e a sua família eles saem de Belém, eles estão ali naquela fuga diante da crise, porque havia então a assolação dos midianitas, né, no período de Gideão, no período em que os midianitas foram usados como vara de correção de Deus para um povo, o seu povo, o povo de Israel, que estava agindo de maneira errada, agindo de maneira leviana com o nome de Deus, um povo escolhido por Deus, agindo fora do padrão e do propósito de Deus. Então, as nações circunvizinhas, e aqui no contexto, os midianitas, elas eram a nação que foi levada a uma permissão de Deus para assolar, então, trazer o juízo sobre Israel. Então, dentro desse contexto, nenhuma cidade, muito menos Belém, né, e nem as famílias que estavam lá, mesmo as famílias mais abastardas, elas sofreram danos, sofreram as consequências dessa ação dos midianitas, né, dessa vara de correção de Deus. Então, a primeira crise que eles enfrentaram foi a crise da pobreza. A segunda crise que eles enfrentam é a crise da imigração, irmãos. Eles buscam abrigo em uma terra estrangeira. Em vez de enfrentar na sua terra, na sua própria terra, eles vão para Moabe. E nem sempre é prudente fugir. Fugir em tempo de crise é uma precipitação perigosa. Então, nós podemos entender que tanto Elimeleque quanto Noemi, sua família, seus filhos, Malom e Leão, eles saem para fugir do problema que estava acontecendo. E eles, enfrentando a pobreza, eles agora estão enfrentando o problema da migração. E não só isso, da imigração. Eles enfrentaram também a crise das perdas suscetíveis. A morte não respeita idade, força e nem beleza. Porque às vezes as pessoas pensam, porque eu sou jovem, a morte não vai chegar. Porque eu tenho condições, eu tenho força, porque eu faço exercícios. Isso aí não vai permitir com que a morte chegue. Eu quero dizer para você, a morte ela não tem respeito para com nada disso. Ela leva tanto os velhos quanto os jovens. Então eles estão enfrentando aí, quando eles estão em Moabe, eles estão enfrentando essa crise, a crise da perda e sucessiva, porque primeiro vai Elimeleque, depois vai os filhos de Noemi, Malom e Quilion. Eles também, depois de um período de 10 anos, eles também vêm a falecer. Então penso que sempre será melhor o lugar da provisão de Deus com a crise do que qualquer paraíso na terra sem Deus. E o salmista, no Salmo 84, verso 10, ele vai dizer isso na versão King James atualizada. Ele fala assim, olha, pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Então aqui é a verdade que para nós é melhor permanecer no lugar com Deus, mesmo diante das crises, porque Ele pode nos livrar. Ele é o Deus que pode prover as nossas necessidades, do que nós saímos para nos aventurar e sofremos como essa família aqui, elas estavam passando e chegando a uma situação tão trágica. Que seja essa nossa verdade de sermos guiados por Deus diante da crise. E quando essa crise, e as várias crises que pode nos acometer, vir sobre nós, quando elas baterem a porta da sua casa, da sua vida, da sua família, você
tenha a decisão de permanecer fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Tá? E a família de Elimeleque decidiu, diante da crise, vivenciar tragédia. Por quê? Porque eles perderam o futuro. O futuro que estava diante de Elimeleque e dos seus filhos morreram de uma maneira precoce. Precocemente eles perdem a vida. Perderam o seu futuro e numa terra longínqua, fora da sua parentela, fora da sua terra natal. Não só isso, a vida de dor e frustração que Noemi, a esposa de Elimeleque, mãe dos filhos de Malom e Quilion, ela teve que suportar. Ficou viúva, pobre, sem filhos e em terra estranha. Olha que coisa triste, que coisa dolorosa que foi acometido sobre essa família. Foi exatamente com este contexto que nós lemos aqui no verso 6, que Noemi então decide retornar para Belém. Eles estavam vivendo, saíram para fugir de uma crise e entraram numa crise sem precedentes. Uma crise muito mais avassaladora do que eles poderiam imaginar. Então, na reflexão de hoje, eu quero advertir sobre 3 questões no tempo de crise. Tá? Sobre 3 questões. Primeira, o enfrentamento das crises é melhor do que a fuga delas. Nem toda fuga, como foi de Belém, no tempo de fome, ela é boa. Por quê? A fuga não era a única porta de escape, não era a única alternativa. Essas famílias se precipitou, porque nem todos fugiram de Belém. E nem todos que estavam vencendo e passando pela crise em Belém morreram. Eles enfrentaram, mas essa família se precipitou em buscar a solução imediata. Eles esconderam-se o caminho, eles escolheram o caminho mais fácil. Contudo, esse caminho tornou-se o mais amargo e o mais doloroso. Olha que coisa difícil que eles tiveram que viver. Quantos estão optando por fugir quando a crise se apresenta? Sabe, irmãos, não fuja. Não tenha medo de enfrentar se você confia que realmente está na posição estratégica de Deus para a sua vida. Se Deus te colocou nesse lugar, se Deus te deu uma direção, se Deus está firmando os seus passos nesse caminho que se chama Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele conduz ao Pai. Então, se Deus te colocou neste caminho, não saia dele. Por mais que ao redor aparenta ser situações melhores, diante da posição que Deus tem te colocado, não saia dessa posição, não fuja, não se retire disso. Porque quando nós vamos olhar no contexto, nós vamos entender que a Bíblia fala que nós precisamos perseverar com fé e com confiança e esperança. Porque aquele que fez, que deu, que prometeu, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Nós precisamos então perseverar e Deus nos fará vencer diante das crises. Quando me lembro disso, para não fugir, isso me faz entender o Salmo, 1 Samuel, capítulo 17, a história, nós pregamos algumas quintas-feiras atrás, a história de quando Davi enfrenta Golias. Antes de Davi enfrentar Golias, o exército israelita, juntamente com o rei Saul, o rei Saul e seu exército, eles estavam com medo e eles fugiram de diante de Golias. Por 40 dias, eles ouviram as afrontas de Golias e eles então fogem. Eles não atacam, eles não prevalecem em confiar que Deus estava no controle da vida deles, no controle daquela guerra. Então Davi, ele não olha com o olhar dos israelitas para os filhos, para Golias. O olhar dos israelitas era um olhar de pessimismo. Nós não vamos enfrentar porque ele é grande, porque ele tem armas poderosas,
porque ele é um homem de guerra, porque ele vai nos derrotar. Esse é o olhar pessimista que o povo de Israel, que o exército de Israel estava olhando para Golias. Mas Davi, ele tem um olhar diferente. Ele não olhou para a altura de Golias, ele não olhou com a insolência na qual Golias estava lançando sobre eles, mas ele olhou para a onipotência de Deus, o poder de Deus e a ação de Deus, de tal maneira que ele foi avante e contra Golias, e Deus o abençoou e ele pôde prevalecer. Então não fuja da crise, enfrente. Em muitas situações será necessário o enfrentamento. Diante da situação que essa família estava vivendo, eles precisavam ter ficado no lugar da provisão, no lugar aonde Deus havia dado por herança. Por causa disso, eles fogem e eles então pagam um preço amargo por causa disso. Não fuja nem tenha medo, confie em Deus e avance adiante das crises. Deus irá te fortalecer e sustentar para vencer. Amém? Então, enfrente as crises. Às vezes você tem uma crise que você está com vontade de fugir. Quer dizer, em frente. Você clame ao Senhor e permaneça. Deus vai te fazer passar por este momento, passar por essa crise e vai te fazer vitorioso. Segunda advertência que nós precisamos entender é que os planos humanos fora da vontade de Deus são frustrados. Tá? Entenda isso. Tomar decisões sem consultar a Deus e sem seguir as orientações de Deus é fazer escolhas para o desastre. Nossa confiança precisa estar no provedor mais do que na provisão. Quando Israel foi para o deserto, saindo da escravidão, muitas vezes eles murmuravam mais porque eles estavam preocupados com a provisão, em vez de atentar-se para o provedor, aquele que os libertou da escravidão e que estava com eles, abençoando eles. E isso nos chama atenção, quando as coisas nos faltarem, precisamos nos alegrar em Deus, como diz o profeta Abacuque. Ele vai dizer que ainda que as coisas possam acontecer, o fruto não venha, não haja gado, não haja condições, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele continua crendo, confiando que a direção de Deus é a melhor direção. Irmãos, o dinheiro não é um refúgio seguro. Eu falo isso porque já disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que Jesus, ele cita que de dois senhores que normalmente pode governar. Ele diz sobre Deus Todo-Poderoso e diz sobre Mamon, dinheiro. Então, o dinheiro não será um lugar de refúgio seguro. Ele não nos livra das doenças e nem da morte. E eu acho interessante isso porque, assim como escreve o apóstolo Tiago no capítulo 4, verso 13 e 15, ele vai dizer assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, irmãos, ouça a vontade, ouça a voz de Deus, prenda-se à vontade, à direção de Deus, busque a Deus diante das suas decisões. Crises nos fazem tomar decisões. Busque a Deus para tomar as suas decisões. Não façam planos humanos. Já diz o Provérbios 16:1 que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, não faça os seus planos sem antes colocar diante do Senhor, sem antes consultar a Deus, sem antes ouvir a voz de Deus, sem antes buscar de Deus.
a condição, a instrução. Ele guiará os seus passos e não as crises que te conduzirão para a desgraça. Amém? Então, preste bastante atenção nessa segunda advertência. E na terceira e última advertência que nós podemos extrair deste capítulo 1 de Ruth é que as decisões precipitadas nos prende por mais tempo que gostaríamos. Quantas vezes nós tomamos uma decisão muito precipitadamente e isso nós planejamos algo e esse algo foge ao nosso controle e acaba trazendo para nós um peso, uma carga, quando não desgraças terríveis, porque essa decisão precipitada acabou nos prendendo a mais do que nós queríamos. Essa família saiu para fugir de uma crise, mas esse tempo foi mais longo do que o planejado. E em Moabe, quase 10 anos, essa família enfrentou o abalo mais duro de um lar, morte e a morte sucessiva, que foi a tragédia sobre tragédia. Solidão e frustração de Noemi e, por fim, retornar para a terra de origem. Irmão, se você ler o capítulo 1 de Ruth, você vai ver como Noemi volta cabisbaixo, triste, porque eles acabaram se precipitando diante da decisão. E, irmãos, nós temos a tendência de achar que podemos controlar o tempo e as situações, principalmente quando nossas decisões são construídas no terreno impróprio da fuga. Isso me fez lembrar sobre a edificação e edificações que acabam virando tragédia. Você constrói algo num terreno pensando que aquilo será uma construção sólida e ali, por não haver firmeza, por não haver conselhos, por não haver uma direção, por não haver uma análise, por ser precipitado a construção, a obra, essa obra vai ruindo de tal maneira que acaba desabando. E isso me faz lembrar das palavras que Jesus ele diz lá em Lucas 14, verso 28 e 30, que ele fala assim: qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que o virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar, porque tomou decisões precipitadas e o tempo não lhe foi favorável. Então, irmãos, tome decisões fundamentadas na direção de Deus e na palavra de Deus. Faça como em Provérbios 15, 22, que diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Não perca o tempo da sua vida com as consequências das más decisões. Viva a vida em abundância com Cristo Jesus, porque foi isso que ele veio nos dar: vida e vida em abundância. Então não se precipite, não faça planos sem antes ouvir a voz de Deus, buscar conselhos, orientação na palavra de Deus. Para concluir, irmãos, as crises irão bater a porta da nossa vida. Não pense que você não vai vivenciar algum momento de crise, porque ela vai bater a porta da sua vida, mas tenha calma e confie na providência de Deus ao seu favor. E não permita que o medo direcione as suas escolhas. Não permita que o medo direcione as suas decisões. Enfrente as crises com confiança. Confie que Deus ele está no controle, que Ele não vai desamparar, que aquela crise pode vir, mas você vai crescer, você vai conseguir vencer, porque Deus está contigo. Então enfrente essa crise. Busque a direção de Deus para lidar com a situação, para saber como vai agir diante da crise. Busque a Deus, ouça a voz de Deus e os conselhos e a prática da palavra de Deus nas suas decisões. Antes de você tomar uma decisão, mesmo que pareça que tudo está desabando e precisa de alguma resposta rápida, pense antes. Não tome decisões precipitadamente. Não tome decisões
com o coração apertado, com a sua mente sem estar pensando, refletindo. Não tome decisões com raiva, com ira, porque essas decisões podem te levar a você se arrepender depois. Então, reflita antes, pare, consulte a Deus, busque em Deus a direção. Eu tenho certeza que assim você será abençoado. Aprenda a descansar na providência divina, que é a melhor coisa para a sua vida, para as nossas vidas e para a sua família. Amém? Que Deus te abençoe, que você continue aí a buscar em Deus essa direção, para que você não tome decisões precipitadas e decisões erradas que vão te conduzir para uma vida de frustração e fracasso. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor, nós queremos nesta hora te dar graças pelo teu cuidado, pela tua palavra que nos orienta, que nos adverte a não, Senhor, tomarmos decisões precipitadamente, a não sermos levados pelas crises que nos assolam, Senhor, a querer fugir das situações, pensando que vamos encontrar em outro lugar, Senhor, o alívio, seu escape que nós desejamos. Isso aí, Senhor, muitas vezes acaba sendo algo que vai trazer sobre nós um peso, consequências que são danosas à nossa vida. Então nos ajude a viver conforme a tua vontade, para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor projetou e preparou para nós, para que possamos viver os seus planos, ó Pai, que são perfeitos, os seus planos que são maravilhosos. Senhor, faz-nos entender, Senhor, a tua vontade, e assim nós estaremos olhando, atentos, firmados para aquele que tem poder para conduzir as nossas vidas em vitória. É o que nós clamamos a Ti e oramos, abençoando agora cada vida que nos assiste e participa conosco, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar para o aniversariante, né? Hoje, vamos orar pelo Jobson. O Davizinho mandou um abraço pra gente. Ô, glória. Davizinho, Davi, filho do presbítero Vinícius, Daiane. Nós que apresentamos ele, estamos com saudade. Deus abençoe Davi. E o Jobson, que Deus te abençoe. Mais um ano que você completa de vida. Que Deus te dê muitas bênçãos, muita vitória, muita saúde. As irmãs que fizeram, né, o almoço, agradecemos. Sim, nós agradecemos no grupo, mas fica aqui registrado e fica gravado para quem quiser ver e quem assistir, você vai poder lembrar deste momento em que nós queremos aqui agradecer o empenho, a dedicação, o trabalho, a disposição de todas as irmãs que trabalharam, vendendo, fazendo, arrecadando, quem contribuiu. Graças a Deus o nosso almoço foi uma bênção. Para a glória de Deus, nós vamos estar depois prestando aí os relatórios, e o nosso propósito desse almoço, para estarmos executando um serviço lá na igreja com relação às grades. Então eu creio que em nome de Jesus nós vamos estar conseguindo realizar essa obra. Amém? Glória a Deus. Mais algum? Não. Então, que Deus abençoe. Vamos estar orando aí pelo Jobson e já agradecendo ao Senhor. Pedindo ao Senhor a bênção do céu sobre cada vida, aqueles que estão enfermos, que estão nessa hora debilitados, numa cama, que estão acometidos de alguma doença. Nós vamos estar agora orando também por você, você que crê, não só agora, mas depois, se você estiver assistindo, você crê que o Espírito de Deus pode te tocar e as mãos do Senhor pode te curar. Então você ore comigo agora com fé, porque Deus faz milagres. Amém? Senhor, nós queremos nesta hora colocar diante de Ti a vida do Jobson, que completou mais um ano de vida hoje. E, Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem abençoado o Senhor teu servo. Senhor, nós queremos colocá-lo diante de Ti, para que assim, ó Deus, a Tua graça, o Teu poder e as Suas mãos permaneça estendida, abençoando, protegendo o Senhor, manifestando o Seu amor e a Sua graça na vida dele, dando saúde, guardando e protegendo, Senhor, abençoando os seus projetos e sonhos, a sua família e a sua casa. Nós, ó Pai, nos alegramos por mais um
um ano que ele completa, e nós assim, Senhor, buscamos a Ti e pedimos as bênçãos do céu sobre a vida do Jobson, e Senhor, também sobre a vida daqueles que não pode estar agora, Senhor, ó Deus, no seu trabalho, nas suas atividades, porque, Senhor, alguma enfermidade, alguma doença, nós buscamos em Ti, Senhor, ó Pai, a cura, nós cremos em Ti para o milagre, nós, ó Pai, esperamos de Ti a resposta, porque o Senhor é aquele que fala e é o milagre, a ação acontece, o Senhor é o Deus que toca e a cura, Senhor, acontece, o Senhor é o Deus, ó Pai, que se apresenta para a vida daqueles que estão necessitados, para cumprir na vida deles os Teus propósitos, os Teus desígnios, ó Deus, e assim abençoar, Senhor, essas vidas. Então nós oramos e Te clamamos, clamamos nesta hora, para que o milagre, a bênção, a vitória, a resposta chegue àqueles que necessitam, àqueles que carecem agora, Senhor, dessa provisão, porque Tu és o nosso Deus, o Deus provedor. Então, Senhor, Te damos graça, por mais ser uma semana que nós estamos passando, por mais uma semana de vitórias e bênçãos, e clamamos para que este final de semana seja, Senhor, um final de semana abençoado. Senhor, quando estivermos na igreja domingo, clamando, adorando, buscando Tua face, que, Senhor, a Tua presença se manifeste, ó Deus, não só lá, mas, Senhor, de uma forma poderosa em cada vida, ó Pai, a qual nós, ó Pai, nesta hora clamamos a Ti por essas vidas e pedimos que o Senhor possa estar renovando, fortalecendo e abençoando. Nós, ó Pai, oramos, Te pedimos e agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e amém. Irmãos, só lembrando, no domingo nós teremos nosso culto 9 horas da manhã, a partir das 9 horas, e logo depois do nosso culto, para aqueles que não tomaram ceia no primeiro domingo, nós vamos estar ministrando a ceia. Então você, irmão, membro da igreja, ou você que nos assiste, que quer participar da ceia do Senhor Jesus conosco, no domingo, depois, no culto, a partir das 9 horas, nós vamos estar ministrando a ceia para aqueles que não participaram no primeiro domingo. Então, eu convoco os irmãos para estarmos juntos lá no domingo, às 9 horas da manhã. Tá? Terça-feira que vem, vamos ter aí a reflexão do irmão William, irmã Elaine e a família. Eles vão estar lá trazendo a reflexão para nós. Nessa terça, foi o presbítero Valnei. Eu postei tarde, porque ele me mandou tarde também, mas quem assistiu, assista. Uma bênção a nossa reflexão no nosso canal do YouTube, tá? O canal da Igreja Wesleyana, da Estrada da Saudade. E nós vamos estar passando esse culto também para o YouTube, porque hoje nós transmitimos só no Facebook. Mas eu creio que Deus há de alcançar muitas e muitas vidas, tá? E que Deus abençoe. Continue lendo o livro de Ruth. Nós vamos estar fazendo ainda mais algumas análises com relação, aprendendo algumas coisas com esse livro de Ruth, tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero liberar a bênção apostólica nessa hora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai eterno, bem como as consolações advindas do seu Santo Espírito, esteja e permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor Jesus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e um forte abraço. Fique com Deus.